Saudações a todas, a todos. Continuando nossa meditação com a ajuda do Espírito, a presença de Maria, que guardava no seu coração tudo o que se dizia a respeito de seu filho. Continuamos o capítulo 14 do Apocalipse, a última frase no versículo 12 daquele texto em que se disse: caiu a Babilônia e o furor de Deus que se abate sobre os que adoram a besta. Diz o versículo 12: nisto repousa a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nisto repousa a perseverança dos santos. Então, os santos ficam firmes, perseveram, aguentam até o fim, porque sabem que um dia eles vão ouvir: caiu Babilônia a Grande. Que eles receberão o convite de Deus para participar da alegria eterna. Que não ficarão sem a devida retribuição aqueles que adoraram a besta, que foram secretários do dragão. Aqui, evidentemente, o Apocalipse se expressa, o autor se expressa com termos humanos, com termos nossos, não é? O que é que ele disse? Serão atormentados com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos. Então, não ficarão impunes. E aqui também nós não precisamos ficar alegres com o castigo dos outros. A tradição judaica diz que os anjos cantaram, bateram palmas quando os egípcios se afogaram no Mar Vermelho e o povo atravessou a pé enxuto para o outro lado. E Deus censurou os anjos e disse: como é que vocês estão alegres, batendo palmas, quando o meu povo, meus filhos, os egípcios, estão morrendo lá no Mar Vermelho? Os hebreus que escaparam, eles podem bater palmas, porque estavam sendo perseguidos. Mas os outros não. Esses egípcios também são meus filhos. Então, aqui também, nós não podemos ficar contentes dizendo: eles vão ser atormentados pelos séculos dos séculos. Eu espero que se diga, talvez, na frente de... Porque aqui se diz que isso vai acontecer diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Né? Então, que se diga diante de todos: olha, vocês se equivocaram. Vocês se equivocaram. Veja lá, aqueles que vocês massacraram com a palma da vitória. E eles ficarão vermelhos de vergonha e depois poderão ir comer no banquete celeste com os outros, talvez. Não precisa ficar lá no vale do enxofre a eternidade, mas não sou eu que determino aquilo que será o fim do julgamento. De qualquer forma, aqueles que estão pelejando pela justiça, pela honestidade, contra o império, na luta contra as forças do dragão, saibam que não ficarão sem a sua recompensa e que aqueles que exercem a maldade conscientemente nesta terra deverão prestar conta disso a Deus um dia. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Felizes os que desde agora morrem no Senhor. Como é que morreram? No Senhor. Suas obras os acompanham. Os santos mártires, aqueles que tiveram que penar nesta terra por causa dos seus irmãos. E não me digam: não são mártires, não são santos de Deus, não morreram pela fé, morreram por uma causa social. O bispo de La Rioja, o carro explode. Mas é porque ele estava
defendendo questões sociais. É santo, é bem-aventurado. Dom Oscar Romero, mas eram sermões políticos. Se não é político, é o quê? É angélico. Somos nós nesta terra, aqui, que temos que enfrentar o dragão. E o dragão trabalha com o império. E o império está aí agindo. E nós estamos levando na cabeça muitas vezes se tomamos uma posição clara e definida na história. E quem toma posição, quem apanha e sofre por causa disso, não se queixa. Não se sinta já agora como um coitadinho que ninguém compreende, porque é isso mesmo que nós temos que aguentar e passar e sofrer. Não é? Suas obras os acompanham. Aqui está escrito, felizes os mortos. Felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Felizes, bem-aventurados. A gente se lembra das bem-aventuranças do Evangelho. No início do Apocalipse, lá no capítulo 1, no versículo 3, está escrito, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia. Então aqui tem uma bem-aventurança. Feliz o leitor e os ouvintes. Aqui temos uma segunda bem-aventurança, no capítulo 14, versículo 13. Felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. E nós vamos encontrar mais 5 bem-aventuranças. São 7 bem-aventuranças que aparecem ao longo do texto do Apocalipse. E aqui, então, aqueles que morreram pela causa de Cristo e do seu Evangelho. Depois disto, olhei. Havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, figura humana, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Colheita. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Então, uma perspectiva escatológica, o último dia, o juízo final. O que estava sentado na nuvem lançou então a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, a imagem da colheita. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar, o altar do fogo, e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada. Um anjo falando com o outro. Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Então, de novo, a imagem da colheita aqui, da plantação de uvas. O anjo lançou então sua foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar é onde se colocam as uvas que serão pisadas. Aqui é o lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade. E dele saiu sangue, até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Uma figura aqui para dizer o quê? Então, o lagar, aquele lugar no qual se colocam as vinhas, né? Elas são pisadas e sai sangue, o vinho que sai o sangue, em grande quantidade, que chega até os freios
dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, quer dizer, 300 quilômetros, uma extensão imensa. Né? E fora da cidade, aqui a gente pode pensar num momento como Jesus Cristo, crucificado fora da cidade, derrama o seu sangue, mas também a punição das nações no Antigo Testamento, fora da cidade. Dentro da cidade não se pode derramar sangue, segundo a tradição judaica. Há uma notinha que diz assim: o extermínio das nações pagãs deve ser efetuado fora de Jerusalém, segundo as profecias de Zacarias, de Ezequiel, segundo Levítico e segundo o que está na carta aos Hebreus. Então, fora da cidade. Jesus foi crucificado também fora da cidade. Hoje em dia, o lugar da crucifixão está dentro dos muros, mas naquela ocasião, não. Então, há aqui o ponto final, o momento da ceifa, a colheita, que se estende por um espaço muito grande. Neste momento, o que vai acontecer será o fim, prestação de contas, o juízo de todos os que estão neste mundo.